Livro de Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Versículo 1 ao versículo 5. Se encontrar o texto, digam amém. Ai da rebelde manchada, da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas eleivosas. Seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Sobre a sua cabeça, querido Deus, mais uma vez nos rendemos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor abra a porta da Tua palavra e abençoe de uma maneira importante em cada coração, na vida de cada um, ó Deus, que ouve a Tua palavra neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, glorificamos ao Teu nome santo. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. E abra o seu coração para que você possa ouvir a voz do Senhor. Não que você ainda não tenha ouvido a voz de Deus, porque Deus fala de várias maneiras. Amém? Deus tem muitas maneiras para falar. Eu tenho certeza que o Senhor já falou de alguma maneira com você nesta noite. Amém? Glória a Deus. Chega o momento em que nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. O texto de Sofonias, capítulo 3 de Sofonias, traz uma indignação de Deus para com o seu próprio povo. Deus se expressa a Jerusalém. Quando ele se refere a Jerusalém, ele está tão somente se referindo a todo o seu povo, usando Jerusalém, com a cidade mais importante do mundo. Ele usa Jerusalém como a referência principal, amém? Mas ele está se dirigindo ao seu próprio povo. E ele começa dizendo, ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Não ouve a minha voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. O profeta Sofonias foi contemporâneo do profeta Jeremias, cerca de 640 a.C. A profecia que nós lemos, ou o texto que lemos, nos arremete a um período do rei Josias e das reformas no templo em Jerusalém, com o estabelecimento do culto ao Senhor que havia sido esquecido pelos judeus por cerca de 20 anos. Olhe para mim, cerca de 20 anos. O culto ao Senhor na cidade mais importante do mundo havia sido esquecido. Você consegue medir a dimensão disso? O povo não ia mais ao culto. O povo não tinha mais a alegria de cultuar ao Senhor. E Deus levanta um homem por nome Josias. Ele ainda era um adolescente quando ele começou a reinar. E cerca de
Alguns anos depois, ele foi despertado com esse conhecimento de que o templo havia sido esquecido. Estava jogado às traças. O lixo que estava acumulado no templo, na casa de Deus, levaram 7 dias para recolher o lixo e limpar a casa do Senhor. Houve ali um momento de grande avivamento quando aquele culto foi estabelecido, quando o templo foi restaurado. Porque abandonar uma construção 20 anos, você imagina a lástima em que estava a casa de Deus. Aleluia. E Deus então usa o profeta Sofonias, o profeta Jeremias, para despertar o povo acerca da necessidade do culto, da necessidade da adoração. Olha aqui para mim, o ser humano, ele depende de adorar a Deus. Quando você deixa de adorar ao Senhor, a sua alma morre dia após dia. Porque quando você deixa de vir à casa de Deus para adorar ao Senhor, o seu espírito geme e chora, porque Deus continua falando conosco. Aleluia. E o momento de culto é o momento em que nós nos expressamos ao Senhor de uma maneira particular. De uma maneira em que Deus pode, você abrir uma brecha para que Deus toque na sua vida, na sua alma, no seu espírito, consiga te alegrar. Aleluia. Você já sentiu Deus aqui nesta noite? Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Aleluia. 20 anos sem ir à casa de Deus. 20 anos o templo havia sido abandonado. E Deus usa o profeta dizendo, olha, o povo já não ouve mais a minha voz. O povo já não obedece, não aceita o castigo, a correção. O povo já não confia mais no Senhor. O meu povo já não se aproxima mais de mim. Presta atenção que isso são expressões de Deus. Eu quero trazer aqui para você algo especial do Senhor. Aleluia. Eu sinto que Ele está aqui, eu já posso sentir a sua presença. Aleluia. A minha preocupação aqui é apenas de pregar a palavra. E quem trabalha aí no teu coração, na tua mente, no teu espírito, na tua alma, é o Espírito de Deus que está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O povo chegou a um nível tão grande de concordância naquilo que eles estavam fazendo, né? Que atingiram uma complacência em tudo aquilo que faziam, né? Em tudo aquilo que faziam contrário a Deus. Preste atenção aqui. Nos arremete a lembrarmos da Torre de Babel. Lembra? A Torre da Confusão. Lá na Torre de Babel, todos estavam em uma concordância. Complacência é isso, é concordar. É você estar de acordo, ou todos estarem de acordo. Então, houve ali uma tão grande concordância, a ponto de se tornar uma complacência. Todos faziam e um concordavam com o outro, e todos caminhavam no mesmo sentido. A Torre de Babel, eles estavam fazendo algo que desagradava a Deus. E Deus, presta bem atenção nisso aqui, é como que se Deus estivesse falando com eles, e eles concordaram num todo, e viraram as costas para Deus, e deixou Deus falando. E enquanto Deus já havia demonstrado a sua indignação com relação àquela construção, eles viraram as costas para Deus e continuaram avançando na sua obra. O texto bíblico diz que Deus lá nos céus diz assim, olha, desçamos e confundamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. Chegaram em uma concordância de dizer, olha, vamos confundir a eles, para eles verem quem é que manda aqui. Ei, presta atenção, o Senhor é Senhor ainda nos céus e na terra. Quantos podem reconhecer isso?
Aleluia, não há nada, absolutamente nada maior do que o Senhor. O salmista escreve dizendo, olha, ele se inclina para ver o que está diante dele, porque acima dele não existe absolutamente nada. Ele é Senhor, soberano nos céus e na terra, e merece ser adorado. Aleluia, se você pode reconhecer, eu e você pequenos pecadores ilimitados como nós somos, mas Deus nos permite poder entrar às barreiras celestiais e adorar ao seu santo e precioso nome. Isso é lindo, e nós fazemos isso quando estamos cultuando, adorando a Deus. E quando nós fazemos isso em concordância, a presença de Deus, ela é real. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. O que é uma complacência? Complacência é a tendência usual de concordar com outra pessoa, buscando agradá-la ou tentando ser agradável. Ei, presta atenção. Tem certas coisas que não dá para trabalhar buscando agradá-lo ou sendo agradável. Você tem que ser sincero e verdadeiro como o Senhor é. Você entendeu? Diga amém. Aleluia. Ah, pastor Luciano, mas se eu falar a verdade, de repente vai incomodar. A verdade sempre incomodou, mas Deus tem compromisso com a verdade. Quem entende isso, levante a mão e dê glória. Aleluia, bendito seja Deus. O Senhor tem compromisso com a sua palavra, e a sua palavra é a verdade. Glória a Deus, a palavra do Senhor é a verdade. Aleluia. O povo chegou em um nível de concordância, um querendo agradar o outro. Sabe, naquele dia, vamos para o culto hoje, meu bem? Ah, hoje eu não estou cansado não, né? É mesmo, né? Vamos ficar aqui mesmo, vamos fazer uma pipoquinha, vamos assistir um filmezinho. Abre a Netflix, vê aí como é que tá, tem alguma coisa nova. Viu? Houve uma concordância. Não houve aquele do outro lado que disse, não, olha, é melhor estar na casa de Deus do que estar em outro lugar. O salmista disse, vale mais um dia na tua casa do que 1000 anos fora da tua presença. Quem está ouvindo aí, diga glória a Deus. Houve uma concordância. Aleluia, não houve quem defendesse a causa de Deus. Ei, olhe para mim, você está defendendo a causa de Deus? Ou você está visualizando a causa de Deus ser dissolvida? Você está observando, você está sendo um testemunha ocular das coisas espirituais se desmoronando, e você acha que não vai sobrar nada para você? Porque Deus contempla todas as coisas. Aleluia. E quando nós somos complacentes com o outro, ao invés de sermos verdadeiros e sinceros, glórias ao nome de Jesus. É isso que Deus precisa ver em mim e em você. Aleluia, glórias ao Senhor. O camarada está indo pelo caminho errado, você olha no olho dele e diga, olha, isso está errado, porque a palavra de Deus diz que está errado. Então você faz o camarada refletir e de repente encontrar um meio, um subterfúgio de alguma maneira, porque Deus trabalha de muitas maneiras e eu não consigo entender a multiforme sabedoria de Deus. O que Deus vai fazer para atrair alguém? Deus é incrível, meu irmão. Ele pode usar a tua vida e operar algo sobrenatural para salvar alguém. Levante a sua mão e dê glória. Você é um instrumento de Deus. Adore a Ele, porque Ele está aqui presente para ser adorado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A complacência do povo de Deus, a ação de buscar agradar alguém, ou a tendência de ser agradável. Ei, nem tudo, nem todas as vezes a gente tem que ser agradável. É incrível, Jesus, quando ele tinha de ser desagradável às pessoas, ele era. Lembra de Jesus entrando no templo e vendo um monte de banca de comerciantes? Jesus começou a chutar aquelas mesas. Olharam para o mestre, como assim o mestre está chutando as mesas dos cambistas? E Jesus estava com expressão irada, dizendo para eles assim, olha, eu não concordo com isso, porque a minha casa é casa de oração. Aleluia, bendito seja Deus.
A tendência de sermos agradável, às vezes você acaba tomando o cão pela orelha. Você já tentou pegar um cachorro pela orelha? O que vai acontecer? Ele vai morder a sua mão, porque não se pega cachorro pela orelha. Eu preciso ser verdadeiro. Olhe para você mesmo e diga: eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser autêntico, porque a palavra de Deus me ensina a ser autêntico, ainda que de repente eu irei desagradar alguém que não vai concordar comigo, mas se eu estou de acordo com Deus, vale a palavra do Senhor mais do que a palavra de qualquer pessoa. Levante a sua mão e dê glória, exalte a Ele, porque o Senhor está aqui. Quantas vezes nós ouvimos um conselho que vai nos tirar da direção de Deus, e aí você encontra uma barreira, porque um crente cheio do Espírito de Deus e de conhecimento da palavra, ele é uma barreira para esses que andam cambaleando entre dois pensamentos. Ei, abre o teu coração, Jesus quer fazer uma obra na tua vida, Ele vai transformar você, e eu posso sentir a presença desse Senhor. Ação baseada numa condescência. O que é uma condescência? A condescência é a disposição para ceder aos sentimentos e aos desejos de alguém. Na maioria das vezes nós não fazemos algo para Deus porque estamos cedendo a desejos e sentimentos de alguém, de outra pessoa. E para que isso aconteça, na maioria das vezes é alguém que nós amamos, é alguém que nós temos um devido respeito, é alguém que nós visualizamos como algo especial. E esse alguém, de repente, tenta nos guiar de uma maneira errada, e aí você vai ceder os desejos e sentimentos desse alguém em uma condescência, concordando com aquilo que Deus não está concordando. Eu volto a dizer para você, seja autêntico, porque o Senhor é autêntico. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Como diz o baiano, doa ao que doer, mas eu vou falar a verdade. Você entendeu aí? Glória a Deus. Isso não é Bíblia, mas é um jargão de baiano. Doa o que doer, mas eu vou falar a verdade. Se você quer ouvir a verdade, abra o teu coração e receba em nome de Jesus. A palavra de Deus é verdade. Glória a Deus. A disposição de ceder os sentimentos ou os desejos de alguém. Jerusalém estava brincando, o povo de Jerusalém estava brincando. Veja bem, o grande herói Sansão, olha aqui para mim. O grande herói Sansão viveu uma condescendência, viveu a disposição de ceder os desejos e sentimentos de uma prostituta. E o nome dela era Dalila, todo mundo conhece. O grande herói Sansão. Por que o grande herói Sansão? Porque Deus dotou aquele homem de capacidades que ninguém mais teve a não ser ele. A Bíblia diz que ele sozinho arrancou o portão da cidade, o portão principal da cidade dos filisteus. Ele arrancou e levou nos ombros e soltou lá em cima do monte e jogou. Todo mundo ficou assustado porque Sansão pegou aquele portão como que pegasse isso aqui e levantou e levou, jogou lá do outro lado do monte para que ninguém pudesse pegar o portão de volta. Mas aquele herói, ele viveu em uma condescendência com uma prostituta. E ele passou a ceder os desejos e sentimentos dela, porque todos os dias ela estava no ouvido dele, ó. E ele tinha um certo cuidado com ela. A voz de Deus passou a ser pequena. A voz da prostituta passou a ter mais valia do que a voz de Deus. Aquele homem, por muitos meses, preste atenção, por muito tempo, o herói Sansão, o grande herói de Israel, viveu em uma condescendência com uma prostituta, e Deus já não falava mais com ele. Olhe para mim, não teme com Deus,
Porque chegará uma hora que Deus vai te entregar os seus sentimentos perversos para você fazer coisas que não convêm ao Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 28. Portanto, porque eles insistiram em errar e pecar em uma condescendência, Deus, o eterno Senhor, os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Olha aqui para mim, se você viver em uma condescendência com algo que é desagradável aos olhos de Deus, Deus vai te entregar a um sentimento perverso, e daqui a pouco você vai pensar consigo mesmo como que se Deus estivesse falando contigo, mas não é. É porque você já foi entregue ao seu próprio sentimento. E Deus não está mais aí. Sansão viveu enganado por aquela prostituta. Sansão por muito tempo, enquanto aquela prostituta todos os dias procurava ele, se fosse hoje, todo dia ela mandava mensagem no celular, todo dia ela mandava mensagem no WhatsApp, todo dia ela ia lá, valia um cochicho no ouvido dele, todos os dias ela estava ali perseguindo ele, tentando descobrir qual era o segredo de Deus com ele. Mas não era a época da tecnologia. Ela tinha que pessoalmente ir à casa de Sansão. Então ele concordou em morar junto com ela. Todos os dias ela estava falando na orelha dele. E Sansão passou a viver uma condescendência com ela. Por um tempo Deus guardou a vida dele. Mas chegou uma hora que Deus se afasta dele. A condescendência é a disposição, a predisposição de ceder aos desejos e sentimentos de alguém. Já não era mais o herói do Senhor, mas alguém que estava totalmente tomado, totalmente dominado por um desejo que não era mais dele. Sansão não prestou atenção, porque Dalila todos os dias, ela não tinha amor por ele. Ela queria a recompensa que ela tratou com os filisteus. Ela ia ficar rica com tanto de dinheiro que ela ia ganhar se ela revelasse aos filisteus qual era o poder de Sansão. E Sansão não sabia, mas Dalila estava interessada em entregar ela nas mãos dos filisteus. Enquanto Dalila pensava em receber a recompensa, Sansão, porque estava vivendo uma condescendência, achava que Dalila era apaixonada por ele. Não era não, ela queria o dinheiro. Ela ia ficar rica com a recompensa que os filisteus dariam para ela. Ei, você que está me ouvindo, será que Dalila está cochichando no teu ouvido e o Senhor está dizendo para você nesta noite, usando essa palavra profética? Abre os teus olhos, porque daqui a pouco Deus vai te entregar a um sentimento perverso para você fazer coisa que não convém a um Senhor. E aí, meu irmão, você vai deixar de ser o herói do Senhor para ser alguém vivendo uma condescendência com o pecado, se afastando cada vez mais de Deus. Aleluia. Eu não me preocupo com o silêncio. Eu já prego a palavra de Deus há mais de 20 anos. Preguei milhares de mensagens. Mas eu prego aquilo que o Senhor colocou no meu coração a pregar. Você está preparado para ouvir? Diga amém. Glória a Deus. Todo ser humano é suscetível à predisposição em ceder os sentimentos e os desejos de alguém. Isso muitas das vezes pode vir a ser uma afronta ao Senhor, como uma rebelião. Olha aqui para mim, você está poupando o camarada, você está poupando a camarada e deixando ele ou ela falar no teu ouvido. Escute aí, você que está na internet. Você está poupando alguém que está todos os dias falando no teu ouvido, te iludindo. Deus está falando com você nesta noite. Todo ser humano tem uma predisposição para isso. Se você não tomar cuidado, isso vai se tornar uma rebelião contra o Senhor. E você acha que alguém que se rebela contra Deus ganha? Quando foi que você leu na história que Deus perdeu uma batalha? Céus e infernos se rendem diante da sua santidade. Levante a sua mão e dê glória. Céus e inferno se rendem diante do seu poder. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, soberano, poderoso, sublime. Está sentado no alto e sublime trono. Eu e você somos pequeninos, pecadores, limitados e finitos. Abre o teu coração, Deus está falando com você.
Eu sinto a presença de Deus aqui. Ai da cidade manchada, se tornou rebelde. Porque Jerusalém se tornou rebelde? Porque viveu cedendo os desejos e os sentimentos do outro. Passaram a concordar. 20 anos de abandono da igreja. 20 anos. Abandonaram a igreja por 20 anos. Ao lixo. Não tinha um que ia lá nem varrer o templo. O último culto que foi estabelecido ao Senhor, todos os restos daqueles animais que usavam na ritualística foram abandonados, as ossadas, as carcaças dentro do templo, aquilo fedia. E Deus não está no meio dessa coisa fedida. Deus é santo. Você pode levantar a tua mão e adorar a Ele. Ele é santo, Ele é Senhor e Ele habita onde há santidade. Ele habita no meio dos louvores que chegam até o trono da sua glória. Abra o seu coração e receba algo do Senhor nesta noite, porque Deus está aqui falando através da sua palavra. A complacência do povo de Deus, esse é o tema da mensagem. Não esqueça esse tema. A complacência do povo de Deus, a concordância em coisas que não agradavam ao Senhor. Ah, pastor, é porque fulano lá, sabe como que é fulano, né? Fulano só a graça de Deus. Ei, olhe para mim, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Você não é melhor do que ninguém nessa terra. Você é pequeno como eu sou pequeno como você. Nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Se eu não estiver atento a Deus com um devocional diante do seu altar, eu posso ouvir a voz de Satanás e achar que eu estou ouvindo a voz de Deus. Olha o que diz o texto bíblico. Os seus profetas são levianos. Os seus juízes também são como lobos. Lobo que não deixa nem um pedacinho de osso para outro dia. Eles devoram tudo. Esse povo, por conta da complacência. O profeta Jeremias estava lá pregando. O profeta chorão, sabe por que ele chorava? Porque ele pregava e ninguém ouvia a sua pregação. Sabe por que ele é conhecido como o profeta chorão? Que caiu na depressão porque ninguém queria ouvir aquele profeta pregar. Deus levou ele para a casa do oleiro e disse: olha, Jeremias, dá uma olhada aí, veja o oleiro trabalhando no barro. E Jeremias fica sentado e Deus fala: olha, só observa ele trabalhar. E depois que o oleiro começa a fazer o barro sobre as rodas, e o vaso se quebra, e o oleiro pega e começa a amassar o barro novamente e fazer um novo vaso. Jeremias estava ali, o profeta das lágrimas, o homem chorão, que pregava na praça e ninguém ouvia, que anunciava a palavra com a verdade e ninguém ouvia, que falava a verdade de Deus e ninguém queria ouvir, porque tinha milhares de outros falsos profetas falando nos ouvidos dele, e é muito mais fácil, mais propenso o ser humano ouvir aquele falso profeta do que o profeta de Deus que fala a verdade, porque a palavra de Deus confronta. Se a palavra de Deus não te confrontar, não é a palavra de Deus. Abra o teu coração, permita que Deus confronte você com a sua palavra e você receba renovo da parte de Deus. Se você crê, levante a sua mão e receba em nome de Jesus. Jesus está aqui, eu posso sentir a sua presença. Oh, aleluia. Jeremias e Sofonias estavam lá pregando. Mas era muito mais elegante ouvir aquele que dizia: receba a chave do carro aí, receba a vitória aí na tua casa. Jesus vai visitar aí tua casa agora e vai te dar. Tem um monte de oração, eu acho esquisito isso. Deus é verdadeiro.
Deus não passa papinha na boca de ninguém, Ele fala a verdade. Deus não dá mamão com açúcar para ninguém, isso nunca passou nos pensamentos de Deus, dar mamão com açúcar para ninguém. Deus vai falar a verdade para você, Deus vai te confrontar com a verdade. Se você está sendo confrontado, você está ouvindo a palavra do Deus eterno, isso é evangelho. Levanta a sua mão e adore. O evangelho de Cristo confronta. Os fariseus, saduceus, essênios e zelotes, grupos políticos e religiosos. Políticos e religiosos, presta atenção aqui. Da época odiavam Jesus. Jesus olhava para eles e dizia: vocês são uma raça de víbora. Vocês são sepulcros caiados. Vocês são hipócritas. Quem queria ouvir uma mensagem dessa? Cristo confrontou, confronta, vai continuar confrontando. E se você está sendo confrontado, se renda nesta noite em nome de Jesus, se renda, porque você é um gigante de Deus. O Senhor tem promessa na tua vida, você é um gigante do Senhor. Aleluia. O povo cedeu em uma concordância a toda a cultura dos povos ao redor. Toda a cultura dos povos ao redor, o povo cedeu em uma concordância, se tornaram insensíveis. O povo tinha complacência, concordância em desprezar a palavra de Deus. Presta atenção nisso aqui. Olha lá o texto, versículo 2, é o versículo chave, diz assim: não ouve a voz. Deus está dizendo: olha, eles não ouvem a minha voz. Observe que quando o texto diz, eles não ouvem a minha voz, é porque Deus estava falando. Quem não estava dando ouvido era eles. Deus nunca vai deixar de falar com você. Ele vai dar um jeito de falar com você. Ele vai usar um passarinho para passar na sua janela e cantar, e você olhar para ele e lembrar de Deus. Deus vai falar com você. Deus vai usar coisas pequenas, como a pastora Elisama disse aqui, para provar para você que Ele existe, que Ele é Deus, que Ele ouve, Ele está vivo, aleluia! Ele está vivo! Eu sinto a presença desse Senhor aqui. Ele vive, para sempre Ele vive. Abra a boca e adore, porque Ele vive! E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Oh glória, o amanhã é eterno, as mansões celestiais, ruas de ouro e de cristal, um piscar de olhos, a trombeta de Deus vai soar, e a igreja do Senhor será arrebatada para a glória, estaremos para sempre com eles, nos encontraremos para sempre com Ele na glória. Quantos têm essa esperança? Levanta a sua mão e dê glória. A trombeta vai tocar. Sinta a presença do Senhor aí. Aleluia. Deus falava e ninguém ouvia. E é interessante que Deus não para de falar, você percebeu? Ele tinha o direito de se calar. Parece que Deus disse assim: olha, eu me calei por 450 anos cerca disso. Agora eu não me calo mais. O período intertestamentário, cerca de 450 anos, Deus silenciou com o povo. Não se ouvia a voz de Deus. Olha aqui para mim, o povo pereceu, o povo definhou, o povo foi ao pó, o povo foi escravizado. O povo foi entregue às mazelas do pecado, do inferno. O povo sentiu as trevas interiores queimar e arder dentro da alma de cada um deles. Até que Deus, por sua graça e por sua misericórdia, abre os portões celestiais e começa a usar os profetas, os arautos de Deus, para dizer: olha, o Senhor está vivo, o Senhor vive, Ele vive, aleluia. Ainda tem esperança aí, porque Ele vive. Levanta a sua mão e dê glória. Ele vive, e glórias ao nome de Jesus.
Se Deus se calar contigo, você vai morrer. Você vai morrer rápido. Enquanto Deus estiver falando com você, de alguma maneira, enquanto Deus ainda conseguir te atrair de alguma maneira, é sinal de que Deus tem algo para fazer na sua vida. Glória a Deus. Deus não vai parar de falar. Deus vai continuar falando porque Ele tem algo especial a fazer, a realizar na sua vida. Abre os seus olhos espirituais nessa noite, porque Jesus está falando com você. Aleluia. Glória a Deus. O rei Josias, o texto diz que houve um grande avivamento. Presta atenção aqui que eu estou encerrando. O texto diz que houve um grande avivamento depois da restauração do templo e do restabelecimento do culto ao Senhor. Agora vamos aos pormenores. Era um povo que estava em acordo de não ouvir mais a voz de Deus. É um povo que estava em acordo de não mais buscar a Deus. Olha o texto. Era um povo que estava em acordo em abandonar Deus, porque o templo ninguém ia lá mais por 20 anos. Como fazer? Você acha que foi fácil o rei Ezequias dizer assim, olha, todo mundo vem para cá porque o culto vai começar. 20 anos? Meu irmão, o cachimbo deixa a boca torta. Começa a usar o cachimbo para você ver. Você tira o cachimbo e a boca fica parecendo que o cachimbo está lá, mas não está mais. Tirou o cachimbo, a boca ficou torta. Imagine para trazer esse povo de volta para a igreja depois de 20 anos. Pastor Luciano parece hoje. A pandemia, tem um bocado de gente que fica lá, está só engordando. Cuidado, viu? Cuidado. Fica na frente da televisão. Esqueceram da igreja. Por quê? Porque eu tenho medo do Covid. Olha, o apóstolo Paulo é incrível. Pastor Luciano só é doido? Não. A Bíblia diz. O apóstolo Paulo estava lá na ilha, chegando o naufrágio. Aconteceu um grande naufrágio. Presta atenção aqui que eu estou encerrando a mensagem. Eu tenho mais 4 pontos aqui e vou pregar outro dia. Eu passei 3 dias escrevendo essa mensagem. Glória. Você está vivenciando ela hoje comigo, mas eu já estou comendo dela já faz dias. 4 dias hoje, porque hoje eu trabalhei o dia todo aqui com os irmãos. E aí quando eu peguei na mensagem, já estava na hora de vir para o culto. Presta atenção aqui. Houve um naufrágio, diz o texto bíblico, Paulo estava indo, estava próximo da ilha de Malta e começou aquela tempestade e o barco começou a desmontar e os homens começaram a jogar as bagagens tudo no mar, dizendo desesperado, tirando tudo para não morrer ali afogado e de repente Deus dá uma visão para Paulo. Oh, glória. E Deus aparece a Paulo e diz assim, olha Paulo, avisa para eles que ninguém vai morrer. Presta atenção aqui. Deus diz para Paulo, olha, avisa para eles que ninguém vai morrer, porque tem um propósito na vida deles. Ei, você tem propósito na vida do Senhor? Você crê que Deus tem propósito na tua vida? Por que você está com medo, andando com medo por aí? Você tem propósito, Deus tem promessa na tua vida. E quem tem promessa de Deus não morre antes do tempo. Deus vai estabelecer, vai realizar, Deus vai levantar você. Você vai ser boca de Deus na terra e nada, absolutamente nada, vai te tirar do cenário do Senhor. Quantos podem receber? Levanta a tua mão e receba. Deus está com você. Era de noite, o dia inteiro, dias de tempestade, dias, eles não estavam enxergando mais o sol durante dias. O barco começou a despedaçar, naquela época era caravela, né? E Deus disse para Paulo assim, olha, diz para eles que ninguém vai morrer. É interessante, quando a gente está nas aflições, a gente fica sensíveis à voz de Deus. A maioria daquela embarcação não era crente. Ei, olhe para mim aqui.
A maioria naquela embarcação não conhecia a voz do soberano Senhor, mas Deus sabe que se Ele colocar você num aperto, que você não tem por onde sair, a primeira coisa que você vai fazer é lembrar que existe um Deus nos céus que pode pelejar por você. Abra a tua boca, dê glórias ao Senhor, porque Ele está aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. É interessante. A Bíblia diz que Paulo chega na tripulação e diz assim: olha, ei! Todo mundo sabia quem era Paulo. Todo mundo sabe quem é você. Onde você mora, as pessoas sabem que você é crente. Dê testemunho de Deus, porque Ele está de olho em você, assim como o mundo está de olho em você. Aleluia. Paulo olha para aquela tripulação e diz assim: olha, Deus me visitou e Ele me disse que ninguém aqui vai morrer. O texto diz que tinha alguns que já queriam se jogar no mar para morrer. Ou tentar, sei lá, de algum jeito. Quando Paulo disse aquilo, todo mundo tirou as máscaras e ficou. Estou conjecturando aqui para você entender a mensagem. A voz do mundo hoje é muito mais poderosa do que a voz de Deus. Eu ainda creio na voz do poderoso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo olha para Paulo. A situação não tinha outra coisa a não ser. Não tinha outra coisa a não ser. Não tinha outra coisa a não ser. Deus. Deus colocou todo mundo naquele aperto. A Bíblia não cita quem era aquela tripulação. Mas quem sabe não era aquela Maria que morava lá naquele lugar e por várias vezes alguém convidou para vir na igreja e ela não veio. Não veio porque tinha possibilidades. Quem sabe não era João que morava lá perto da casa do apóstolo Paulo. E Paulo por várias vezes disse: olha rapaz, vamos para a igreja porque Jesus vai voltar. E João não foi. E agora, João? Todo mundo olhava para Paulo. O que será que vai vir de Deus aí, hein? Deus, ei, homens, não se joga no mar não, porque Deus me visitou. Cara, a diferença daquele que tem sensibilidade à voz do Senhor. Deus me visitou e disse que ninguém vai morrer nessa embarcação. A Bíblia diz que aqueles homens então acreditaram naquela palavra. Por quê? Porque não tinha saída. Deus conhece você. Não há nada em você que seja segredo para Deus. Ele sabe que se não fosse numa UTI, Ele não conseguiria falar com você. Quem está na UTI pensa e ouve. Já foi visitar em UTI? O médico fala assim: pode falar que ele ouve. E a gente vai lá e ora: Jesus abençoa. Ele está ouvindo. Não está vendo, mas está ouvindo. Está percebendo o que está acontecendo ali. Enquanto o coração bater, Deus tem acesso à tua vida. Não tinha saída. Deus então resolve falar com aquela tripulação e todos ouvem. Parece um velório, né? Pregar em velório é a coisa mais linda que tem. Jesus, obrigado. Já preguei muitas vezes e falo: eu adoro pregar em velório. Pastor, misericórdia. Lá eu prego, todo mundo me ouve. Ninguém reclama, faz cara feia. Não reclamo do tempo. Se eu pregar meia hora, 1 hora no velório, todo mundo fica lá escutando, quietinho, ninguém sai. Coisa linda. Salomão fala: é melhor ir na casa do luto, lá no velório, do que onde há banquete. Ninguém pensa em Deus nos banquetes. Aí Deus pega o camarada, leva ele para um naufrágio. UTI, ei, você que está acompanhando aí pela internet. Deus leva ele para uma UTI, já que tu não me ouve, camarada, e tu fica concordando com Dalila, que fica falando no teu ouvido todo dia, e tu não me ouve, eu vou te colocar numa condição que tu não vai encontrar saída. Tu vai ter que ouvir a voz do Senhor falando contigo. Quem está entendendo, levanta a tua mão e dê glória.
Paulo disse, olha, ninguém vai morrer. Todo mundo creu. Creu porque não tinha outra opção. Que triste. Sabe qual é o desejo de Deus? Que Ele consiga alcançar o teu coração sem precisar que Ele te leve para um assalpão de um navio em naufrágio. Sabe o que é que Deus quer? Sabe qual é o desejo dele? Falar assim, filha, e você já esteja atento, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Você está ouvindo Jesus aí? Jesus está aqui, oh glória. Jesus está aqui, olha ele aí. Oh, os profetas estavam lá, pastor, mas tinha milhares de profetas pregando o contrário. Seja sensível. Seja sensível a Deus. Porque tem muita coisa que parece de Deus e não é. Você entende? Deus, aleluia, Deus é único Senhor no universo. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele navio começou a se despedaçar. E todo mundo, meu Deus, e agora? O que vai fazer? E começou o barco se abrir, se partir. E começou a cair para um lado, para o outro. E abriu ao meio. E quando eles caíram na água, ficaram de pé. A água estava aqui. Meu Deus. Se Deus pegou a terra e levantou, eu não sei. Levante a tua mão e adore Deus dos milagres. Ele é Senhor. Abre a boca para adorar. Ele está aqui. Esse Deus está aqui. Adore a Ele. Bendito seja. Eu sinto a presença dEle. Aleluia. Alguém diz assim, pastor, o exército de Faraó morreu porque naquele lugar, naquela região, o cientista fala isso, né? Incrédulo, que não acredita em Deus. Porque lá naquela região, naquela época, vem um vento e a água fica rasinha. Então Deus matou todo mundo na água rasinha? Oh Deus, Deus é Deus, aleluia, glória a Deus. Quando aquela embarcação se despedaçou e não acharam mais, eles estavam em pé na praia. E chegaram na ilha de Malta, era noite, estava frio. O clima frio, estava frio. A noite toda chovendo. Todo mundo estava muito congelando. Fizeram uma fogueira. Presta atenção aqui que eu vou encerrar a mensagem. Já passei 3 minutos. Uma fogueira enorme. E de repente a fogueira começa a diminuir. Vai o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele chega num monte de gravetos e pega os gravetos para jogar na fogueira. Quando ele pega nos gravetos, vem uma víbora, uma cobra venenosa, letal. Pegou aqui no braço dele. Quando a cobra pegou no braço de Paulo, Paulo sacudiu no fogo. E a víbora caiu no fogo. Todo mundo ficou olhando para Paulo e dizendo assim, eita. A Bíblia diz que os nativos olhavam e diziam assim, esse cara deve ter um pecado muito grande, porque ele se livrou do naufrágio, mas agora ele vai morrer com aquela víbora lá. Porque ninguém escapa daquela víbora. Ei, Paulo era um homem escolhido por Deus, como é você. Satanás quer dizer o contrário. Creia, Jesus está na tua vida. Fique de pé, por favor. Jesus está protegendo você. Jesus está guardando você. E se Ele não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Salmo de número 127. Se a mão do Senhor não te proteger, não é máscara nenhuma que vai te proteger. A mão de Deus está sobre aquele que teme o Senhor. Se você pode receber, levanta a tua mão para o céu, dê glória, exalte a esse Senhor.
Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Aleluia. Deus dará ordem a anjos ao teu respeito, mas nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, nenhum mal será contra ti, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque contra Israel não vale encantamento, contra Israel não tem temor noturno, nem seta que voe de dia. O Senhor vai guardar o seu povo, é promessa da palavra de Deus. Feche os teus olhos para adorar a Ele. É Deus que te guarda, é Deus que te cura.